Boa noite, irmãos. Boa noite. Saudar a amada igreja, na graça e na paz de Jesus Cristo. Aqueles também que nos visitam, sejam bem-vindos em nosso meio. E bom estarmos reunidos para celebrarmos, de fato, este Rei das Nações. Nós vamos dar continuidade à exposição no Salmo 119. Vou te convidar a abrir a sua Bíblia, no Salmo 119. Hoje a nossa meditação será dos versículos 113 ao 120 do Salmo 119. Salmo 119, versículos 113 a 120. O texto diz assim: Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. É aqui que Deus nos guie em mais uma mensagem para a nossa igreja. Todo momento de espera é difícil. Eu falei aqui sobre isso, o Salmo já abordou isso. Mas existem alguns momentos de espera que talvez sejam mais tensos e mais difíceis do que outros momentos de espera. Isso especialmente quando alguém está diante de um certo tipo de embate, em que precisa aguardar, mas sabendo o momento certo de atacar depois. Se você gosta de filmes de guerra, não é, Alexandre? Resgate. Claro, né? Decorou o filme já? Resgate Soldado Ryan. Tá certo. Em inglês. Sabe o que? Imagina a tensão que não deve ser, ou para os policiais que estão aqui na igreja, que nós temos também, a tensão que não deve ser aquele momento de aguardar, esperar o momento certo de atacar. Veja, toda espera é difícil, mas imagine aquele momento de espera, de saber o momento certo de agir, porque é um passo antes do previsto. Um passo antes pode estragar toda uma operação. Geralmente, quando isso acontece, aquele momento de espera tem que ser feito no lugar adequado, no lugar certo. Ninguém vai ficar de frente para o inimigo aguardando, porque vai logo levar uma rojada de tiros. Logicamente, ele não vai fazer isso. Mas não é esse tipo de combate. Se você gosta, por exemplo, de lutas, lembra? Lutas de boxe. Antigamente, a gente assistia, vai ficar de madrugada assistindo luta de boxe, luta de MMA. Agora não dá, porque as crianças acordam cedo. Então, não tem como mais ficar assistindo. Mas lembra que às vezes você ficava muito tempo naquela tensão. Eu assistindo ficava na tensão, porque ficava um estudando o outro. Você sabia que a qualquer momento vinha um golpe, mas eles ficavam estudando o outro, naquela espera, sabendo o momento certo de agir, porque o momento errado de agir, ele ia levar um contra-ataque e provavelmente ia nocaute. Ou um time de futebol, qualquer esporte, que se defende sabendo que uma hora ou outra vai precisar partir para cima. Mas toda essa espera precisa ser feita com segurança. O lutador do boxe não fica esperando o momento de atacar com a sua guarda baixada. Ele precisa ficar sabendo guardar, exatamente se defendendo de um possível ataque do inimigo. A gente já viu que o salmista aqui estava passando por um certo tipo de perseguição, por um certo tipo de problema. Nós sabemos que é por causa da sua devoção à palavra de Deus. E ele vai falar várias vezes no Salmo
sobre esta perseguição, esse problema, essa aflição que ele estava passando e as suas reações diante disso. E aqui, o que ele vai mostrar é que este momento de espera diante daqueles que são ímpios, daqueles que estavam contra a palavra, deveria ser feito com proteção, com abrigo, mas também sabendo o momento certo de atacar. E nós veremos isso no Salmo. Então o Salmo começa com essa expressão já dele, mostrando que ele está num combate, que ele realmente está envolvido num determinado tipo de combate. Tanto é que ele diz no versículo 13, odeio os que são inconstantes, ou talvez algumas versões sejam odeio a duplicidade. Essa é uma palavra que ocorre só aqui em todo o Antigo Testamento, mas tem alguns termos que são correlatos, sabe aqueles termos que são parecidos, a mesma raiz. E aí, neste caso, é a mesma palavra que nos ajuda muito a entender o que o texto está dizendo aqui, lá de Elias, em 1 Reis, capítulo 21, quando Elias está diante ali, lembra dos profetas de Baal, e fazendo todo aquele, colocando água, falando para eles, podem fazer seus sacrifícios, depois ele põe água no altar, para mais uma vez, para Deus descer fogo no céu, e ele fala assim, olha, vocês são homens de pensamento dividido, ou de duplo pensamento, de dois pensamentos. Vocês, aqui na minha frente, não sabem quem estão adorando, porque ora vocês confiam em Deus, mas ora vocês estão temendo esse tal de Baal. E aí ele justamente vai mostrar que só Deus é o Deus sobre todas as coisas. Então essa ideia de inconstante, essa ideia de duplicidade, é alguém que ora teme a Deus, mas ora teme outra coisa. É aquela pessoa que talvez não perca um domingo na igreja, e bate carteirinha de domingo na igreja, mas chega a segunda, não parece muito que ele é crente, né? Ninguém não falaria que ele seria crente na segunda lá no seu trabalho, ou conversa com os seus amigos. É aquela pessoa que talvez foi batizada, frequenta os cultos, está ali, parece que está tudo certo, mas ele tem uma mente dividida. A confiança dele não é integral em Deus e na palavra de Deus. Ele parece ser um crente ali, a gente não vai ficar julgando uma pessoa dessa exatamente, mas em alguns momentos não parece entender. O salmista está olhando para essa pessoa e diz, eu odeio uma pessoa assim. Pode parecer forte, mas quando nós amamos a Deus, a sua palavra, e a gente sabe o que o temor de Deus deve causar em nós, a gente olha para situações como essas, e de fato a gente sente um desgosto, porque essas pessoas são as que mais envergonham o nome de Cristo. São aquelas pessoas que talvez digam, eu vou numa igreja, e citam até o nome da igreja, mano. As pessoas falam assim, vixe, a igreja então deve ser bonita. Porque se você vai naquela igreja, imagine a qualidade dessa igreja. São pessoas que envergonham o nome de Deus, pessoas com mente divididas, inconstantes naquilo que dizem crer com aquilo que de fato praticam. Em contraste com isso, o salmista vai dizer, mas eu amo a tua lei. Ele falou aqui na ceia sobre este amor a Deus e ao próximo. O salmista está aqui descrevendo todo o seu amor a Deus. Claro que neste contraste, o que ele está querendo dizer é que o amor dele, a palavra de Deus, não o tornava inconstante em sua vida. E saibam que isso são duas coisas antagônicas. Não tem como amar a palavra de Deus e, consequentemente, levar a palavra de Deus a sério e ser inconstante. Geralmente, essas pessoas inconstantes, essas pessoas de mente dividida, são aquelas que talvez até tragam Bíblia no domingo. Abram as suas Bíblias e acompanhem a leitura. Mas depois, durante a semana, é até difícil achar onde está em casa, onde ele guardou a Bíblia. Lembra daquela história? O pastor chegou a fazer uma visita para uma pessoa e falou assim, você tem lido a sua Bíblia em casa? Falou, não, eu perdi meu óculos, não consigo mais ler a Bíblia. Aí achou a Bíblia jogada lá, o óculos estava dentro da Bíblia. Essa questão assim, a Bíblia é simplesmente um acessório para se levar no domingo e às vezes, quem sabe, fica aberto no Salmo 91 para dar uma proteção para casa e tirar uma olhada da casa. É para isso que servem as Escrituras. Agora, quem de fato ama a lei de Deus, quem de fato se debruça e leva a sério a lei de Deus,
não vai ter uma mente dividida. Essas coisas estão extremamente relacionadas. É por isso que ele opõe essas duas coisas. Se por um lado ele odeia esses que estão inconstantes, por envergonhar o nome de Deus, por outro lado ele revela todo o seu amor que ele tem para Deus e sua palavra. Versículo 114, ele vai dizer: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Veja, se por um lado ele reconhece que está num combate, eu odeio esses que são inconstantes, então como é que ele vai falar de um outro grupo de inimigos também que ele tinha nesse combate? Mas se ele fala desse combate que ele tem, ele odeia, por outro lado, no próximo versículo, ele vai se colocar numa posição de completa defesa. Porque quem está num abrigo, a palavra aqui é literalmente um esconderijo, e a ideia de um escudo nos remete à defesa. Veja, ele não diz assim: tu és o meu campo de ataque e eu estou com uma espada, o Senhor é minha espada. E aí seria assim: olha, eu estou pronto para avançar. Não, ele reconhece, por enquanto é momento de me defender. Por enquanto é momento de aguardar, de esperar. Mas não é qualquer espera. É a espera quando se está diante de um combate. Só que ele usa essa ideia de um esconderijo, de uma espera, de um escudo, que numa batalha tem muito mais relação com a proteção do que a espada, que tem relação com o ataque em si. Agora, não é uma espera qualquer, não é uma espera simplesmente pelo tempo passar. É uma espera daquele que tem esperança. E isso faz toda a diferença. Ele diz: na tua palavra coloquei a minha esperança. Então vê que isso vai ter total relação com o final desse trecho, quando chega a hora de atacar, depois de aguardar e se defender. Então ele está num combate, ele está diante daqueles que têm mente inconstante, mas a primeira reação dele é uma reação de se esconder, de buscar um esconderijo, um abrigo e um escudo. E, obviamente, o esconderijo e o escudo era a pessoa de Deus, porque na palavra ele colocava a sua esperança. Perceba como há uma relação entre o amor à palavra e aquilo que a palavra gera em nossos corações. Aqueles que, de fato, amam a palavra vão se debruçar nela. Não tem como você amar algo e não dedicar tempo a isso. É a mesma coisa que alguém disser: eu amo livros. Você perguntar: quantos livros você lê por ano? Não leio livros. Quantos você tem na sua casa? Eu não tenho livros. Quanto você gasta com livro? Eu não tenho, mas eu amo livros. Você ama o quê? Você ama ficar na frente de uma banca de revistas olhando para eles? Isso é amor a livros. Uma livraria. Quem ama de fato vai gastar com isso. Quem ama jogos, tabuleiro, vai gastar. Tem jogos caros. Quem ama instrumento vai gastar com isso. Quem ama filhos, vai ter muitos filhos realmente, e vai gastar consequentemente com esses filhos. Gasta, né? Quem ama esporte vai gastar com isso. A gente investe, a gente gasta, a gente passa tempo com aquilo que a gente ama. Se o salmista está demonstrando amor para a palavra, isso quer dizer que ele passa tempo com a palavra. E aí ele vai usufruir dos benefícios que a palavra de Deus pode trazer para ele. E um dos benefícios é essa esperança. Ele sabe o que está na palavra. E ele vai externalizar isso no final deste salmo. Ao meditar na palavra, você vai aprendendo sobre quem é Deus, sobre o agir de Deus, sobre como Deus administra a sua história, como Deus lida com a gente nos momentos de alegria, como Ele age nesse momento, o que Deus quer com os nossos momentos de sofrimento, o que Deus quer quando em tempos de combate, assim, o que Deus vai fazer no final da história, o que Deus fez no começo da história, toda a soberania de Deus. A gente vai aprendendo sobre todo esse agir de Deus e isso nos traz esperança em relação ao futuro. Agora ele vem falando de um outro inimigo que ele tem, ou pelo menos de um outro grupo de pessoas que também se opunham à palavra de Deus. Se por um lado tinham aqueles que eram inconstantes, aqueles que pareciam que ora estava num lugar, ora estava outra, como o pessoal lá na época de Elias e Baal, como o pessoal na época de Josué, lembra? Escolham agora quem vocês vão servir. Estão diante de vocês os deuses
o nome da região lá. Os cananeus ali e os deuses e o Deus verdadeiro. Escolham agora quem vocês vão seguir. Não dá para ficar com mente dividida. Mas se de um lado existem essas pessoas, agora no versículo 115 ele vai dizer: afastem-se de mim os que praticam o mal, quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Porque uma coisa é a pessoa ser inconstante. Pessoa inconstante é aquela que parece crente, ou pelo menos ela está lá na igreja, ela diz crer em Deus, mas é inconstante, tem uma mente dividida, uma mente dobre, ela da hora aqui, hora ali. Outra coisa é a pessoa que deliberadamente pratica o mal. É aquela que se opõe radicalmente a Deus, aos princípios da palavra e à própria palavra, consequentemente. É aqueles que descaradamente defendem, por exemplo, para políticas públicas do nosso país, coisas que Deus abomina, como o aborto e tantas outras coisas. É aqueles que de fato se opõem a tudo que é princípio divino e fazem questão de que só porque está na palavra defendem outras coisas, embora nem sempre eles tenham consciência disso. Mas são aqueles perversos realmente. Provérbios 24 vai ter uma palavra para eles no versículo 8. Provérbios 24 e 8. O 8 e 9 diz assim. Provérbios 24, 8 e 9. Quem maquina o mal, a mesma expressão usada, é de alguém que é fazedor do mal, quem maquina o mal, esse perverso, será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. O salmista está diante exatamente de uma pessoa como essa, um criador de intrigas, alguém que é consequentemente odiado pelos homens. Conhece gente assim? Parece que gente que gosta de criar intrigas. Parece que faz questão de ver o outro se dando mal mesmo. Assim, né? É aquele que, assim, você está lá com um problema, ele vai terminar de pisar. E se você não está com um problema, ele faz questão de gerar um na sua vida. Gosta de trazer uma intriga, gosta de trazer um problema. Veja aqui, se para aqueles que têm a mente dividida, o contraste é eu amo a palavra, eu me dedico à palavra, por isso eu não tenho uma mente dividida. Para esses que são perversos, o contraste é eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Porque é isso que o perverso vai fazer. O perverso vai fazer com que a pessoa desobedeça aos mandamentos de Deus. A gente sabe que tem pessoas que parece que a missão da vida dela é te levar a cometer algum tipo de pecado. Ainda mais se ela souber que você é um cristão. Parece que a satisfação de muita gente é, ao ver um cristão, fazer tudo para essa pessoa cometer algum tipo ali de pecado. Mesmo que na concepção dela, aquilo que ele vai fazer não seja realmente pecado. Não é mal em si, porque ela pratica também. Porque, no fim das contas, a pessoa se incomoda com a diferença. A pessoa se incomoda quando tem alguém santo, no sentido correto da palavra, bíblica, vocês entendem? Alguém que quer obedecer aos mandamentos de Deus. Isso contrasta com toda a maldade que existe na sociedade. Talvez um dos episódios que mais ilustram isso é aquele episódio que Jesus expulsa alguns demônios, na verdade, legião de demônios, e manda para os porcos. Lembra daquela pessoa lá de Gadara? Pensa bem, a pessoa vivia no cemitério, nua, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia corretá-lo. Imagine o tormento que essa pessoa causava na cidade. Jesus chega e expulsa o demônio dessa pessoa. Agora essa pessoa está sã. Só que os demônios perdem lá e Jesus manda para os porcos. Os donos dos porcos ficarem bravos, a gente até entende, porque eles perderam lá a fonte de lucro deles. Tudo bem, a gente entende. Mas o texto diz que toda a cidade expulsou Jesus daquela região. Faz sentido isso? Jesus acabou de libertar a cidade daquele que atormentava. Imagine você passeando na cidade, andando perto do cemitério. Ninguém já gosta de andar perto do cemitério. Imagine você andando sabendo que ali tem alguém que ninguém consegue nem amarrar ele direito.
Quando de fato o problema é resolvido, as pessoas não gostam e ficam bravas. Porque é bom quando tem alguém pior que a gente. É bom quando tem alguém bem perverso perto. É bom quando tem alguém que é muito mau. Porque pode parecer que eu sou bonzinho diante daquele que é muito perverso. A gente não gosta de se comparar àquele que é mais santo, aquele que busca de fato obedecer a Deus. Isso incomoda. É bom quando tem um perverso ali, porque eu posso olhar para ele e dizer: olha o que a maldade faz no coração do homem. Olha isso. Eu não, estou aqui bonitinho, olhando na rua, mas olha o que esse pessoa está fazendo. E diante disso, diante da eliminação daquele mal, a cidade inteira olha e fala assim: agora as pessoas não somos nós, acabou a nossa referência de mal. Eles estão bravos com Jesus. Parece que tem algumas pessoas que se incomodam de fato quando tem alguém que quer fazer aquilo que é bom. Vocês sabem disso. A gente chega no horário certo do trabalho, é o Caxias. Esse cara é muito certinho. Onde já se viu? Todo dia fica chegando no horário, sai no horário. O chefe sai, ele não fica fazendo corpo mole, não para tomar café, ele trabalha. É ruim isso. O aluno que não passa cola lá nas provas é o chatão da classe, onde já se viu fazendo uma coisa dessa. Então, quer dizer, aquele que deseja fazer aquilo que é correto é socialmente visto como se tivesse tudo errado. É isso que essas pessoas fazem. São pessoas perversas, que talvez não tenham real consciência da sua perversidade e se incomodam com aquilo que é correto. Por isso que o salmista diz: diante daqueles que têm a mente dividida, eu amo a lei de Deus. Diante daqueles que são perversos, o que eu quero mesmo é obedecer a palavra. É como se ele estivesse dizendo: não impeçam que eu obedeça a palavra de Deus, porque o meu intuito é continuar a obedecer a Deus. E aí vem então dois pedidos, no versículo 116 e 117. Os dois versículos começam com duas palavras que são realmente sinônimas. São palavras diferentes na língua hebraica, mas são sinônimas. Tanto é que a minha versão começa com o versículo 16, sustenta-me, e no 17, ampara-me. Talvez na sua esteja ao contrário. Ampara-me e sustenta-me. Isso porque se você vai traduzir a Bíblia, quem vai traduzir, não pode copiar a tradução já existente. Então eles têm que fazer uma coisa diferente, né? E aí só trocar a ordem das palavras. Mas são iguais. Se tivesse sustenta-me, estaria certo. Se tiver ampara-me, estaria certo também. Porque esse é o significado dessas palavras. São palavras diferentes, mas sinônimos. Então as versões só trocam a ordem para dizer que ninguém copiou de ninguém. E fizemos traduções independentes, né? Então na minha, o tradutor preferiu começar com sustenta-me, no versículo 116, e no versículo 117, ampara-me. Então percebam que vem dois pedidos semelhantes, dois pedidos com o mesmo conteúdo, mas com nuances diferentes, diante deste combate que ele está passando. Lembra que ele está no combate, mas ele está na defensiva. Ele não está atacando, ele não está indo para aqueles que têm mente dividida: eu vou tirar esse negócio a limpo, vou forçar vocês a ser crente, ou alguma coisa assim, né? Decidam logo o que vocês vão fazer. E não vou para aqueles que são maldosos e falar assim: vem cá, agora eu vou te pegar pelo colarinho e deixa eu obedecer a palavra de Deus. Ele está no abrigo dele, ele está numa região segura que é o próprio Deus, aguardando, esperando. Por isso que vem esse clamor, esse pedido dele. O primeiro pedido, ele diz: sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Agora olha bonito. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Isso é um clamor de um coração sincero realmente a Deus. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas, nós sabemos disso. Mas nós não conseguimos imaginar realmente o que é ser Senhor sobre todas as coisas. Porque no fundo o nosso coração é frágil demais. E a gente espera dizendo: será que eu não devia estar fazendo alguma coisa? Será que eu não estou muito na defensiva e talvez um pouco de ataque seria bom? Será que essa minha esperança vai valer a pena no final? Então, este clamor dele é um clamor de um coração sincero, frágil, dizendo: Deus, não permita que a minha esperança seja frustrada. Ou, em algumas versões, que eu seja envergonhado, peço por essa minha esperança. É como se ele estivesse dizendo: não é bom ficar só na defensiva. Talvez o adversário olhe e fale: está ali um covarde.
não sai para o ataque. Fica só lá aguardando e se defendendo. E ele diz, não permita que essa minha esperança, essa minha espera seja frustrada. Como a gente vence este medo no nosso coração? Quando a gente conhece a palavra de Deus. Se você olhar para o agir de Deus na história até aqui, nos dá total confiança para dizer que aquilo que Deus diz que vai fazer no continuar da história é de fato verdade. Logo, logo ele vai falar sobre isso. Aquilo que Deus ainda vai fazer na história. Deus não é obrigado a isso, mas ele nos dá provas disso muitas vezes. Sabe quando você está num momento de dificuldade, por exemplo, financeira ou algum tipo de problema, a gente clama a Deus e logo ele responde, e isso é uma prova dele para dizer, olha, a próxima vez que você tiver com uma dificuldade, lembra disso que eu acabei de fazer por você. Mas ele não é obrigado a fazer isso. Há pessoas na história, cristãos, que de fato morreram martirizados, sozinhos, encerrados ao meio, cortando a cabeça, sabe tudo que aconteceu com cristãos ao longo da história. Mas Deus muitas vezes nos dá estes gostinhos, estes vislumbres daquilo que vai ser a nossa vida na eternidade, sustentado por Ele, amparado por Ele para todo sempre. Mesmo assim, mesmo que nós não tivéssemos esses gostinhos, ainda assim a palavra de Deus seria suficiente para a gente colocar nele toda a nossa esperança. Mesmo se de fato Deus não cuidasse de nós naqueles momentos em que nós clamamos, né? Como aconteceu com muitas pessoas na história. Mas hoje essas pessoas estão sendo cuidadas e amparadas por Deus. E continuarão sendo assim para todos sempre. E um dia nós estaremos lá com eles também. Segundo pedido, então, que ele diz é: ampara-me, ou sustenta-me mais uma vez, aqui, enquanto eu estou na defensiva, e estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos. Se o primeiro pedido para ele, talvez a preocupação dele com aqueles que estão olhando, dizendo, olha, eles estão me envergonhando, eles estão ali debochando de mim, porque eu estou na defensiva, eu estou indo para o ataque. O segundo pedido dele é: sustenta-me para que eu não dê atenção a isso. Para que a minha atenção não se volte para aqueles que têm a mente dividida ou para aqueles que são perversos. Mas que a minha atenção se volte somente para os decretos de Deus, para a palavra de Deus. E saiba, irmãos, se a nossa atenção durante a semana estiver voltada para aqueles que envergonham o nome de Deus, ou para aqueles que declaradamente são contra a palavra de Deus, pode ser que nós desanimemos da nossa caminhada cristã. Aliás, tem muitos que quando vamos anunciar o Evangelho, a primeira coisa que eles falam: ser crente para ser igual pessoa, e cita um exemplo ruim. Veja que este exemplo ruim, o foco nessas pessoas, afasta alguém de Deus e da sua palavra. Mas a gente não está aqui para anunciar a pessoa em si. Se ela tem a mente dividida, se ela é inconstante, se ela é perversa, o texto vai dizer o que Deus vai fazer com ela. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Então a nossa atenção não deve ser sobre essas pessoas, ficar toda hora atento às pessoas, mas atenção à palavra de Deus, como aquela que nos sustenta na nossa caminhada cristã. É claro que a gente se preocupa. A gente se preocupa com aqueles que têm uma vida dividida. A gente se preocupa com aqueles, muitas vezes, que dão mau testemunho. A gente ora por eles. A gente quer que Deus coloque temor no coração dessas pessoas. Nós nos preocupamos, ficamos tristes com aqueles que declaradamente se opõem a Deus e a sua palavra. Nós oramos por essas pessoas. Queremos que Deus os alcance com a salvação. Queremos que elas sejam salvas realmente pelo nosso Deus. Mas a nossa atenção, como uma esperança da nossa alma, como um amparo, como aquele seguro, não está nessas pessoas. Está em Deus e sua palavra. E é na meditação da palavra que, mesmo que o cristianismo esteja dando um péssimo testemunho quando você liga a TV ou a internet ou qualquer outra coisa assim, ainda assim a palavra de Deus continua sendo verdadeira. E graças a Deus porque alguns levam ela a sério. Então esses dois pedidos, esses dois clamores que ele faz, diante da meditação na palavra, diante da esperança dele colocada na palavra,
Ele vai lembrar agora que é o momento de agir. Veja, por enquanto ele está na defensiva, mas agora ele vai agir. Só que a palavra de Deus nos diz alguma coisa. Nos diz que o momento de agir não é nosso. O momento de agir é do próprio Deus. O momento de agir nesse combate não é responsabilidade nossa. O salmista continua aguardando, continua esperando, continua na defensiva, continua no seu abrigo, continua no seu escudo. E ao invés dele agir, agora ele lembra que tem alguém que vai agir na história. Alguém que de fato vai fazer justiça diante de toda essa situação. Agora é o momento de atacar. Mas ele lembra que não é responsabilidade dele atacar. Por isso que ele vai voltar agora a sua atenção para Deus e dizer, versículo 118, tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Parece que aqui ele está falando para aquele primeiro grupo de pessoas, aqueles que têm a mente dividida, aqueles que muitas vezes dizem crer, mas logo se desviam da palavra de Deus e têm uma prática diferente. O texto está dizendo, é Deus que vai agir. E quando ele lembra do agir de Deus, ele sossega a sua alma e diz, Deus, de fato, o Senhor rejeita pessoas como essa. Pessoas que têm essa mente dividida. Todos os que desviam dos seus decretos são rejeitados pelo Senhor, pois os seus planos enganosos são inúteis. E em relação, então, àquele que é perverso, o texto vai chamar essa pessoa de ímpio aqui. Salmo, versículo 119 diz, tu destróis como refúgio, ou, a palavra pode ser traduzida também assim, como coloca como refúgio, a ideia de deixar de lado, a ideia de desamparar-se. O salmista é amparado por Deus, as pessoas são desamparados, no sentido de ser deixado à própria sorte. O que é um sinônimo, no fim das contas, da punição, da ira, do juízo de Deus, que é o que o texto está dizendo aqui. Então tu destrói ou tu deixa como refúgio, afastado, longe, desamparado, todos os ímpios da terra. E olha a expressão que ele usa agora. É por isso que eu amo a tua palavra. Veja que se ele pede por um amparo, por uma segurança, por aquele consolo de Deus, para que ele não seja envergonhado em relação à palavra. Mas quando ele lembra do agir de Deus, é como se ele dissesse, é por isso que eu amo a palavra. Porque na hora de atacar, eu não preciso fazer nada. Deus vai agir na história. É Deus que vai fazer a justiça do jeito dele, de maneira correta. Mas eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de externalizar tudo aquilo que está no nosso coração e fazer talvez justiça com as próprias mãos. Mas o Novo Testamento vai dizer para a gente deixar a vingança com Deus. Deixa Deus agir na história. Deus, no fim da história, vai separar o joio do trigo. Deus vai separar, de fato, aqueles que são salvos daqueles que não são salvos. Deus é que age, move e controla a história. E nós temos que aguardar. Mas não é aquele aguardar torcendo para que dê certo. É aquele aguardar esperançoso de quem tem confiança na palavra de Deus. Então ele lembra desse agir de Deus. Deus vai destruir ou vai lançar a própria sorte como refúgio todos os que são ímpios da terra. Diante disso, a gente depois terminar com algumas aplicações para a gente. Talvez, diante dessa situação, você possa pensar, bom, agora o salmista vai terminar com ele batendo no peito e dizendo, ainda bem que eu não sou como esses ímpios. Olha como eu estou numa atitude correta. Olha como eu estou certo diante de Deus. Talvez Deus seja feliz diante de mim. Mas não é essa a reação dele. Perceba que o Salmo termina esse trecho até quase que estranho assim para a sequência. Porque se ele está tão esperançoso na palavra, no agir de Deus, naquilo que Deus vai fazer com as pessoas, ele podia terminar super confiante esse Salmo, dizendo, eu tenho certeza que a vitória é nossa, a batalha está ganha, eu sou mais que vencedor, e tudo mais. Eu estou na defensiva, mas Deus vai vencer logo logo. Mas não é isso no final. O final diz assim, o meu corpo estremece diante de ti.
as tuas ordenanças enchem-me de temor. E essa é a reação que a gente deve ter diante disso que Deus está falando. Porque o salmista sabe que as exigências da palavra de Deus, que fazem com que as pessoas de fato sejam pecadoras, não estão reservadas apenas a um grupo de pessoas. Ele sabe que no fim das contas, todos nós somos ímpios. Se Deus vai destruir os ímpios, Ele sabe que Ele também é ímpio. E isso causa temor em sua vida. Mas nós sabemos que esse não é o fim da história. Nós sabemos que um dia Deus mandou Jesus Cristo aqui para tornar este ímpio alguém salvo diante de Deus e livre desta ira divina. Mas veja que a reação dele não é uma reação de orgulho, não é uma reação de alguém que está confiante, é a reação de temor diante do julgamento divino. Deixa eu terminar essa exposição com duas aplicações rápidas. A primeira aplicação que eu quero trazer aqui é para aqueles que talvez tenham entrado aqui que ainda não são salvos. Realmente tem pessoas assim em todas as igrejas. Pessoas que de fato não têm convicção da sua salvação. Saibam que um dia Deus vai julgar essa coisa. Saibam que um dia Deus vai fazer justiça. E eu espero realmente que você não esteja no grupo daqueles que são ímpios. Agora, se você quer saber como você não está na impiedade mais, significa que você precisa fazer alguma coisa. Não significa que você precisa fazer algo para tentar comprar isso, para tentar dar um jeitinho diante de Deus, para quem sabe resolver a sua situação. Deus não vai aceitar nada, exatamente nada do que você possa oferecer para Ele, porque Ele é um Deus santo. E o nosso pecado afetou um Deus infinitamente santo. Por isso que somente o sacrifício, somente a oferta de alguém infinitamente santo pode de fato ter algum valor diante desta ofensa que causamos a Deus. E só quem fez isso na história, só quem poderia fazer isso na história, é o próprio Deus. Porque só Ele é infinitamente santo. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz. Porque Deus sim pode oferecer um sacrifício compatível com a dignidade daquele que foi ofendido. Veja, a gente pode tentar, a gente pode fazer qualquer coisa. Tem igrejas que falam que se você der dinheiro, tem igrejas que falam que se você fizer sacrifícios, penitências, talvez levar a cruz de um determinado lugar, qualquer coisa que você faça para um dia ter seu pecado perdoado. Não caia nessa mentira. Muito menos ache que se você vir na igreja todo domingo, participar de toda a ceia, não perder uma escola dominical, vai até no pequeno grupo, tudo que você está de estudo bíblico, você está indo atrás. Não ache que Deus vai olhar para isso e dizer, não é possível, você deve ficar um pouco diferente. Nada do que nós possamos fazer pode ter algum peso diante da ofensa que causamos. Por isso, que a única solução para a impiedade dos nossos corações continua sendo a cruz de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, o justo pelos injustos, o santo pelos ímpios, para que, ao depositarmos a fé na morte de Cristo na cruz, essa fé possa um dia trazer a solução para os nossos problemas. Eu sei que muitos aqui já creem nisso, mas como é bom lembrar disso. Como é bom relembrar dessas verdades, para afastar do nosso coração qualquer tipo de obra meritória que possamos fazer, que apague a graça de Deus, que diminua a obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo já fez tudo por nós ao morrer na cruz. Nós só precisamos crer nesta obra dele pelas nossas vidas. Agora eu quero trazer uma outra aplicação. Porque o texto está falando sobre um julgamento. O texto está falando sobre um agir de Deus. O texto está falando que o salmista está aguardando, está esperando, mas porque ele sabe que um dia Deus vai agir. A hora do combate não é dele. E sabe por que ele tem temor? Abram lá suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. E eu quero terminar com esse texto.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja, o que Pedro está dizendo aqui, quando Deus iniciar o seu julgamento, Ele vai também nos julgar. Portanto, isso deve nos trazer temor. A gente sabe que o nosso julgamento não é um julgamento para condenação. Mas talvez você tenha levado o cristianismo de maneira muito dividida, muito inconstante. Talvez aqui, numa pose de cristão, a gente vai para as nossas casas durante a semana, para os nossos trabalhos. Muitas vezes você está lá sozinho, com seus amigos. Como que é o jeito de se comportar? Como que é a sua conversa? Como demonstra o seu cristianismo? Porque é lá, ele está no meio do combate, que a nossa fé é revelada. Então não se engane. Não olhe para o julgamento de Deus como aquele que está totalmente livre disso, com orgulho, dizendo: disso eu me livrei. Deus está dizendo: começa pela casa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está mais preocupado com a gente do que com o ímpio, de fato. Deus está mais preocupado em purificar o seu povo, de fato, do que com o ímpio. Claro que ele diz que se começa com a gente, se nós seremos julgados, não para condenação, porque ele diz: o que será então dos ímpios? O que será daqueles que se afastam de Deus? Mas a gente não olha para aqueles que afastam de Deus e se opõe totalmente. Ele fala: o julgamento começa por nós. Você dá uma olhada no contexto, ele está falando exatamente sobre passar por algum sofrimento, algum tipo de combate, algum tipo de problema, mas sofrer, garantir que você está sofrendo por ser cristão e não por você estar sofrendo por causa do seu pecado. Porque isso é o ímpio que vai fazer. E são nesses momentos de prova, nesses momentos de combate, que a nossa fé é revelada. Então, o meu desafio para você aqui é: leve a sério o cristianismo. Ame a palavra, estude a palavra, aprenda o que a palavra tem a nos ensinar, mas, acima de tudo, pratique a palavra no dia a dia. Que esta palavra possa causar no seu coração aquilo que causou no salmista, e possa causar no meu coração também. Deus, eu me estremeço diante do Senhor, e diante da tua palavra eu tenho temor, porque eu sei que o nosso Deus é justo, e Ele vai julgar. E o julgamento começa conosco, pela casa de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a ter uma vida que agrade a Ele, capacitados pelo Espírito e por Jesus Cristo que transformou as nossas vidas. Amém.